Amém, meus irmãos. Essa noite cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças ao nosso bom Deus, aqui estamos nós, mais uma quarta-feira, para dar sequência ao nosso estudo, nosso curso médio em Teologia, nosso módulo 4, Hermenêutica e Homilética, e hoje a nossa segunda aula de Hermenêutica. Nós queremos saudar os que estão presentes, saudamos aos alunos que nos acompanham à distância, que estão agora ao vivo nos acompanhando, aqueles que em um momento posterior também acompanharam a aula, todos os nossos alunos da Escola Teológica Shemá, nossa saudação e paz do Senhor Jesus. Vamos orar e dar início à nossa aula, neste momento. Querido Deus e eterno Pai, damos graças ao Teu nome, bendizemos e exaltamos o Senhor, por mais uma vez nos permitir chegar à Tua casa, reunir em Tua santa presença e poder mais uma vez estar estudando a Tua palavra e aprendendo mais do Teu santo livro. Nosso clamor é para que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, abra a porta do conhecimento para que nós venhamos a assimilar o máximo daquilo que tens a transmitir a cada um de nós, que aqui estamos presentes, que nos acompanham à distância. Seja uma aula abençoada, frutífera, edificante e que glorifique o santo nome do Senhor. Assim oramos a Ti pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo 2 é o nosso assunto dessa noite. Figuras de linguagem da Bíblia, o material aí, a página de número 12. Na semana passada nós falamos, além da introdução, nós tratamos da composição da Bíblia Sagrada, os vários recursos literários dos quais a Bíblia se vale para comunicar a verdade de Deus, comparação, contraste, repetição, intercâmbio, particularização, generalização, interrogação, preparação e sumarização, além da harmonia. Hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem do texto bíblico. Quando nós falamos de figuras de linguagem, ou também chamadas figuras de retórica, nós estamos tratando de recursos linguísticos que são empregados pelo escritor para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, comparação ou de correspondência entre palavras e o pensamento. Ainda na exposição da mensagem de Deus, a Bíblia usa, além da linguagem literal, a linguagem figurada e também a linguagem simbólica, que pode ser entendida pelo contexto ou pela comparação de outras passagens do mesmo assunto. O primeiro ponto aqui a destacar, quando nós tratamos de figuras de linguagem, nós entendemos exatamente essa diferença aqui. Nem sempre a Bíblia, a linguagem que ela se utiliza é a linguagem literal. Aliás, qualquer escritor, qualquer escrito, bons escritores, eles costumam se valer bastante de figuras de linguagem para realçar, para dar ênfase, para facilitar a sua comunicação, além da literalidade, então, para ampliar o leque da comunicação, a forma de expressar as verdades, aquilo que se deseja comunicar. A linguagem figurada e também a simbólica, ela enriquece muito o texto bíblico, ela amplia, ela dá-nos às vezes uma multiplicidade de informações que estão para além da linguagem unicamente literal. Os irmãos vão entender bem à medida que nós vamos aqui explicando as muitas figuras de linguagem que a Bíblia usa e tomando alguns exemplos de textos sagrados, e nós vamos perceber esse uso bem pródigo, vamos dizer assim, esse uso bem, de forma bem explorada que a Bíblia faz dessas figuras de linguagem. Muitas figuras de retórica estão no texto bíblico, tornando a ideia, como eu estava dizendo aqui, enfática
mantendo sempre a clareza do pensamento. A Bíblia é assim, um livro de, aí aqui algumas figuras, né? Metáforas, símiles, metonímias, alegorias, tipos, símbolos, etc. Então nós vamos, a partir de agora, passar a estudar algumas dessas figuras que nós encontramos no texto sagrado. Eu coloquei aqui no nosso capítulo 2, 12 figuras, mas já antecipo que não está aqui a totalidade das figuras de linguagem que a Bíblia usa. Eu peguei aqui as principais, nós vamos ver, mas a Bíblia usa outras figuras de linguagem. Nós estamos tratando aqui basicamente de uma matéria que nós estudamos na escola, comunicação e expressão, a língua portuguesa. Então nós vamos ver que muitas vezes, antes de buscarmos entender a Bíblia dentro do seu aspecto original, o hebraico, o grego, nós precisamos entender dentro da nossa própria linguagem, a língua portuguesa, descobrir que tipo de figura de linguagem o texto em questão está sendo lido, estudado, que vai ser a fonte ou alvo de um ensinamento, de uma pregação, que tipo de figura de linguagem está ali naquele texto, para que nós possamos explorar o máximo das informações que o texto está querendo nos transmitir. Eu vou dar aqui, antes da gente entrar, alguns exemplos. Quando eu falo de figuras de linguagem, estou falando, estão só voltando nesse aqui, né? Muitos deles, metáforas, símbolos, metonímias, alegorias, tipos, símbolos. Por exemplo, uma metáfora, já antecipando, daqui a pouco nós vamos entrar mais a fundo nas metáforas. É quando nós usamos alguma figura real, alguma imagem, algum objeto, e nós estamos, através do uso desse objeto, dessa imagem, dessa figura, nós estamos querendo comunicar algo que está muito além da simples linguagem literal. Vou dar um exemplo muito simples. Jesus, ele usou bastante linguagens figuradas, atribuindo inclusive a ele mesmo. Por exemplo, algumas vezes Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a porta. Então, quando você tem essa palavra, eu sou a porta, de imediato, é claro, você sabe que não está sendo literal. Jesus não está dizendo que ele é uma porta, literalmente, com maçaneta, com fechadura, com trinco, etc. Não, ele está querendo comunicar algo que vai muito além da literalidade da expressão porta, mas as figuras de linguagem que a porta representa. Porta representa um lugar de passagem, de acesso, de sair de um ambiente e entrar em outro. Então, quando Jesus diz eu sou a porta, ele está dizendo para que você acesse o ambiente, obviamente falando do céu, acessar as moradas de Deus, acessar a eternidade. Só tem um jeito, precisa passar pela porta. E quem é a porta? Sou eu, tem que passar por mim. Sem mim não é possível acessar o céu. Você não vai acessar pelas janelas, não, tem que entrar pela porta. E quem é a porta? Sou eu sou a porta. Então está dizendo que ele é o acesso, ele é o único caminho, ele é o único meio de se chegar ao céu, a Deus. E aí ele usa a figura de linguagem, a porta. E aí você já tem a ideia do que a porta representa, quantos significados, quanta representatividade. Então isso é uma figura de linguagem, quando ele atribui a si algo que literalmente ele não é, mas tudo aquilo que essa figura representa, a porta representa, acesso, passagem, entrada, então está sendo atribuído a Jesus tudo aquilo que é atribuído a essa figura de linguagem metafórica que ele está usando, no caso aqui do exemplo, a porta. Então nós vamos ver muitos outros, a Bíblia usa bastante, e se a gente não consegue captar quando a linguagem é figurada e a gente quer interpretar de forma literal aquilo que não é literal, é apenas um símbolo, um tipo, uma figura, e aí a gente tem problemas. Às vezes acontece, e principalmente nós vamos ver ainda hoje quando se trata de interpretar profecias.
há muita linguagem simbólica, há muita linguagem figurada. E se a pessoa tentar traduzir, interpretar, fazendo uso apenas da linguagem literal, ela vai ter dificuldade. Vide aí livros como Ezequiel, muita figura de linguagem. O Apocalipse, então, nem se fala, muita figura de linguagem. E se a gente não consegue perceber o uso das figuras de linguagem e a gente tentar interpretar de forma literal, nós vamos cometer muitos erros, equívocos na interpretação bíblica. Então, vamos aí estudar alguma dessas figuras que encontramos no texto bíblico. Como disse, nós não apresentamos aqui todas, mas elencamos 12 que nós entendemos ser as principais. Começando aí pela figura de linguagem chamada de símile. Já adianto aos irmãos, estamos falando aqui de um estudo que lida com a língua portuguesa. Os irmãos nem sempre precisam decorar exatamente, é um símile, é um sinedoque, é uma metonímia, é uma metáfora. Não necessariamente precisa decorar exatamente do que se trata. Teria que voltarmos lá ao tempo do estudo da língua portuguesa e voltar a tornar especialista nesse assunto. Mas basta identificar, tratar-se de figura de linguagem e tentar ali entender quais são as representatividades que estão por trás do uso dessa figura de linguagem. O símile é uma figura de linguagem e no símile nós temos o quê? Nós temos a figura da comparação, o uso da comparação. Símile consiste em uma comparação formal entre dois objetos ou ações que não estão materialmente relacionadas entre si. Normalmente, quando nós estamos diante de um símile, nós estamos diante de algo, de uma palavra, de uma expressão comparativa que é usada, que é precedida pela conjunção de comparação, com vista a impressionar a mente com algo concreto, parecido ou semelhante. Então vamos ao primeiro exemplo de um símile. Quando o profeta Jeremias, ele diz assim, Deus falando nos lábios de Jeremias: porventura a minha palavra não é como, que é um símile, é uma comparação, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, ou a pedra, ou a rocha. Então já temos aqui duas figuras comparativas, símile. A palavra de Deus está sendo comparada com fogo, como fogo, e também como o martelo. Mais uma vez, nós sabemos que não é literal, a palavra não é literalmente fogo, nem literalmente martelo, mas é como fogo. E aí, mais uma vez, nós temos que recorrer ao estudo das propriedades daquilo que está sendo comparado, para nós entendermos a profundidade daquilo que se quer comunicar. Para eu entender o que o profeta, na verdade, assim diz o Senhor. Então, o próprio Deus, falando nos lábios do profeta, o que ele está querendo dizer quando compara a sua palavra ao fogo. Aí nós vamos lá para as propriedades do fogo: aquece, purifica, destrói o que não presta, a gente queima coisas que não têm mais utilidade, usa o fogo para eliminar, aniquilar. Usa-se o fogo, por exemplo, um ourives, para purificar, arrancar a escória da prata, do ouro, de metais preciosos. Então o fogo, ele serve para fazer aquela limpeza, para extrair o melhor daquele metal e lançar fora o que não serve. E por aí você vai fazendo comparações. Aquece, traz vida, ilumina. Lembrando, nos tempos bíblicos, o fogo era o principal responsável pela iluminação. Não existia luz elétrica, era lamparina, lampião, tochas de fogo. Então, ilumina, traz luz ao caminho, à estrada que se queira percorrer numa noite escura, em meio à escuridão, o fogo vai iluminar os seus passos. A palavra de Deus é como o fogo. Então a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus arranca de nós o que não presta e consegue também extrair o que há de melhor. A palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é iluminação para aquilo que nós vamos trilhar.
além do martelo. Olha a comparação. Não é a minha palavra como martelo, que esmiuça, que quebra, que esfarela a rocha, a pedra, e aí a gente pensa em corações de pedra, pessoas duras, petrificadas, pessoas rebeldes, de dura cerviz, mas a palavra vai batendo e vai quebrando, vai esmiuçando. Aquela pessoa que outrora era dura, era bruta, era arrogante, era insensível, mas a palavra vai quebrantando, vai esmiuçando, vai transformando aquela pessoa em uma pessoa agora humilde, quebrantada, receptiva à voz de Deus, obediente à mesma. Então, aí está um exemplo simples de uso do símile. É quando está fazendo comparação. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela usa bastante esse recurso, volto a dizer, do símile, das comparações. Próxima figura de linguagem que nós utilizamos muito, muitos escritores, dos melhores escritores também, além dos bíblicos, né, que foram inspirados, escritores seculares, escritores de livros que nós lemos, né, livros de comentários bíblicos, etc., eles são também especialistas no uso da metáfora, porque a metáfora, volta a dizer, ela amplia muito o leque de conhecimento, nos ajuda a ir além na compreensão daquilo que está escrito na literalidade. Por exemplo, quando nós usamos a metáfora, nós estamos usando uma figura em que se afirma que alguma coisa é o que, na verdade, ela representa, ou simboliza, ou também, um pouco semelhante ao símile, algo que se compara. A metáfora só se distingue do símile por lhe faltar o elemento de comparação. Lá no símile a gente usa é como, é semelhante a, você vai usar esse elemento de comparação. Na metáfora, maioria das vezes você não usa essa expressão precedente, como, parecido, mas pelo uso da figura de linguagem, nós conseguimos perceber tratar-se de uma metáfora. Um exemplo, em Zacarias, capítulo 3, versículo 8, está escrito: ouve, pois, Josué, esse aqui é o sumo sacerdote, do tempo da restauração, do retorno do cativeiro. Então, a palavra é direcionada ao sacerdote, sumo sacerdote Josué. Tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, está falando de Jesus, o Messias, e olha o termo metafórico que é aplicado a ele, o renovo. Eu já falei aqui um exemplo, a porta, Jesus é a porta, você vê, não é como uma porta, aí seria um símile, ele é como uma porta, mas usa a metáfora, ele é a porta, ele é o renovo. Então, tudo aquilo que diz respeito ao renovo, a gente já aplica aquele que está sendo metaforicamente aqui apresentado como. Jesus, no caso, ele é o responsável por trazer a renovação, a restauração, a vida. Estamos dentro de um contexto de restauração nacional. O povo que estava no cativeiro está sendo trazido de volta, os líderes espirituais, somos sacerdotes, estão trabalhando, e Deus está usando o profeta para dizer: continuem, porque vocês estão preparando o caminho para a chegada do meu servo, o renovo. Falando de Jesus, mais uma vez repito, e aplicando a ele tudo aquilo que essa expressão renovo quer dizer. Ele é aquele que restaura, que renova, que traz vida, que revigora, etc. Então, a metáfora é sempre quando nós atribuímos a alguém, voltando aqui, atribuímos a algo, atribuímos aqui o que ela representa ou simboliza, ou que se compara. Então, é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que, na verdade, ela representa. Então, Jesus, é o renovo, é a porta, é o que representa, não é literalmente aquilo que está sendo dito, mas tudo aquilo que essa figura representa. Então, aí é uma metáfora. A gente precisa ter
ideia clara, porque às vezes tem pessoas simples que vai querer traduzir algumas expressões de forma literal, quando está claro ali tratar-se de uma figura de linguagem, de uma metáfora. A Jesus, né, que aplicou assim tantas vezes o eu sou a videira verdadeira. Mais uma vez, é literal isso? Claro que não, ele não é uma árvore, uma videira, mas você vai buscar o significado representativo da videira e atribuir então a Jesus. A videira, né, Israel era muitas vezes comparada a 3 árvores: oliveira, figueira e videira, a nação de Israel. E por ter se enveredado pelo caminho do pecado, do erro, da idolatria, muitas vezes os profetas diziam que Israel, a nação, era como uma videira degenerada, era como uma figueira que havia se degenerado. E aí Jesus diz de si: eu sou a oliveira, ou nesse caso a videira verdadeira, eu não me degenerei, eu não fui para o caminho do erro, eu sou originalmente como plantado fui, o meu fruto que eu dou é perfeito, não é maculado, não é enviesado por qualquer tipo de, vamos dizer lá, o que danifica a lavoura. Não, eu sou a videira verdadeira. O fruto que eu dou, fruto da videira, a uva, é símbolo de alegria, já falando da linguagem simbólica, sendo Jesus a verdadeira, o fruto que ele dá, a alegria, também é verdadeira, não é passageira, não é uma alegria efêmera, não é uma alegria fugaz, não, ele é a alegria, ele dá a alegria verdadeira, porque ele é a figueira, ou a videira verdadeira. Muitos exemplos, eu poderia citar aqui mais um livro que escrevi há alguns anos atrás, e o lancei aqui, né, foi em 2017, aquele livro chamado Conversão Parcial, a tragédia de caminhar com Deus pela metade. Quando eu lancei esse livro, a princípio, e por toda a fase de escrita e de produção do livro, a minha ideia era que ele tivesse um outro título. A mudança para conversão parcial foi quase que ali na última hora, prestes a enviá-lo à gráfica para a produção. Mas até então, até ali a última hora, o título do livro na minha mente seria uma metáfora, que na verdade foi o que deu o ponto de partida para a escrita do livro. Eu peguei lá no profeta Oséias, e tem um texto lá em Oséias, se eu não estou enganado agora, é o capítulo 7, versículo 8, ou 8, 7, de repente estou invertendo, em que Oséias ele vai direcionar uma fala para a nação de Israel, mas ele usa o termo Efraim, mas embora seja apenas uma tribo, mas está simbolizando também toda a nação. E de repente Oséias fala o seguinte da nação de Israel: Efraim, o símbolo da nação, com os povos se mistura. Efraim é como um bolo que não foi virado, ou outras traduções vai dizer é como um pão que não foi virado. E aí, a princípio, o título do livro seria esse: o bolo não virado, e o subtítulo viria: a síndrome da conversão parcial. Por quê? O que Oséias estava querendo dizer? Olha aí, uma figura de linguagem. O que o profeta estava querendo dizer quando apresenta a nação de Israel, na representatividade ali da tribo de Efraim, e aplicando a Efraim, ou atribuindo a Efraim, exatamente essa expressão: um bolo ou um pão que não foi virado. Aí a gente tem que recorrer lá na época, como é que se dava a produção do bolo ou do pão, e a gente vai entender. Geralmente, se colocava uma pedra que tinha lá o seu topo assim mais liso, e em volta dessa pedra se acendia muitas brasas, para que a pedra se aquecesse, a pedra ficava então quente, e aí a massa que se fazia, ou do bolo ou do pão, não importa, se colocava sobre essa pedra que estava muito aquecida em virtude das brasas acesas em volta dela.
Então, era como se estivesse fazendo um forno rústico daquele tempo. Estamos falando de um forno da idade da pedra, né? Naquela época. Então, se acendia as brasas em torno daquela pedra, ela bem aquecida, colocava sobre ela lá a massa, como se fosse massa de pizza, né? Mas era o bolo deles ou o pão que eles faziam. Colocava ali. Passado um tempo, aquele lado que estava sobre a pedra, ele era o quê? Ele ficava assado. Então era hora de fazer o quê? Virar, para fazer então o mesmo processo com o outro lado. Assou de um lado e agora assar do outro. Só que a linguagem figurada aqui usada pelo profeta Oséias em relação à nação é essa. É como um bolo que não foi virado. Assou de um lado e o outro ficou como? Ficou cru. Por isso que eu peguei o livro e disse: a síndrome da conversão parcial. Uma parte está bem feita, mas faltou uma outra parte. Ele foi, na linguagem da minha mensagem no livro, é uma conversão que não foi inteira, não foi completa, não foi total. Só foi assado de um lado, só foi queimado de um lado, só foi tratado de um lado, só foi transformado de um lado, mas ainda falta outra parte. E essa parte, muitas vezes, a pessoa não dá acesso a Deus, quer impedir que Deus haja nessa outra parte. Então, tem pessoas que muito da vida pregressa dele ainda está ali, muito do velho Adão ainda está ali. Ele foi tratado em parte, não foi tratado por inteiro. Então, aí está a síndrome da conversão parcial. É o bolo que não foi virado. E por quê? A expressão que Oséias traz é: Efraim com os povos se mistura. Efraim é como um bolo que não foi virado. Então tem influência dos povos e de Deus, tem influência das nações e de Deus. Ora está andando de acordo com as nações, ora de acordo com a palavra de Deus. Ora está cometendo práticas pertinentes às outras nações pagãs, ora voltando-se para Deus. Então é esse bolo não virado. Mais uma vez, olha aí, uma linguagem figurada, metafórica. A Bíblia é cheia delas. Quando você identifica e você vai buscar lá o significado figurado daquela expressão, por que está ali, perceba a riqueza de informação que vem, né? O leque que se abre, o quanto de coisa que se pode comunicar por meio do uso da linguagem figurada. E aí você vai desdobrando e explicando e aplicando, porque pregação é isso, né? Embora nós estamos ainda na parte da hermenêutica, que é a hora que nós estudamos para nós, e depois então a homilética, a hora que nós pregamos, apresentamos. Então, obviamente, primeiro tem que ser trazido a informação para nós, e é assim, vai indo, você vai esmiuçando, você estuda sobre o fogo, quanto mais você aprende, você vai entendendo por que a palavra é como fogo. Estuda lá sobre o renovo, quanto mais entende, mais você traz aquela informação. Estuda sobre o processo do bolo, como ele era feito. Quanto mais você entende, mais informações você vai trazendo. Então você pega o texto, você vai desdobrando, que é a explicação do texto, para depois então finalizar com a aplicação do texto. O que ele então se aplica para mim? Eu já trazendo o exemplo aqui da conversão parcial, a aplicação é exatamente essa. Então, esse meu livro surgiu dessa mensagem de Oséias, e a gente foi desdobrando, e acabou transformando-se então em um livro. A metáfora é essa linguagem aí, como nós vemos, em que se usa algo para representar, né, como uma figura. Terceira figura de linguagem, metonímia. Os nomes são um pouco complicados, mas quando a gente vai vendo aqui e percebendo os textos, fica fácil a compreensão. A metonímia é o emprego do nome de uma coisa pelo de outra, com que tem certa relação. Então você emprega o nome de uma coisa no lugar de outra, mas há uma relação. Exemplo, você pode na metonímia usar o efeito no lugar da causa. Exemplo aqui, Gênesis 25, 23. Quando Rebeca estava grávida, no ventre dela tinha 2 seres humanos, a saber, Esaú e Jacó. Eram 2 bebês.
eram 2 crianças, mas essas 2 crianças eram a causa que teriam como efeito lá na frente o surgimento de 2 nações. Jacó daria Jacó, ele daria origem à nação de Israel, e Esaú daria origem à nação de Edom, os edomitas. Então estava ali no ventre de Rebeca 2 crianças, 2 bebês. Mas olha aqui o uso da metonímia. Ao invés de você falar da causa, que são as crianças, literalmente são 2 bebês, mas já falou do efeito que lá na frente eles viriam ser. No teu ventre 2 nações. Você acha que é literal? A mulher está dentro dela 2 nações? 2 nações? Não, 2 crianças, mas que o efeito futuro viriam a tornar-se 2 nações. Então ali foi a explicação. Por que essa briga dessas crianças? Por que ela sente mover e tal? É porque aí tem 2 nações. Na frente eles vão viver em conflito. Então isso aqui é o uso de uma metonímia, aonde você chama o efeito no lugar da causa. Então, os progenitores, que são Esaú e Jacó, sendo chamado pelas suas descendências, os povos, as nações que lá na frente eles trariam a existir. Agora, o contrário aqui, da causa pelo efeito. Aí eu trouxe aqui aquele episódio, entre o rico e Lázaro. Estão lá, Abraão está recebendo Lázaro no seu seio, enquanto o rico do outro lado do abismo está lá em tormento, e ele pede a Abraão: Abraão, deixa eu voltar lá, pelo menos para que eu pregue aos meus irmãos, e eles não venham para cá, permita que eu vá lá. Aí Abraão responde ao rico que não havia a menor necessidade dele regressar ao mundo dos vivos para pregar aqui. Por quê? Disse Abraão: porque lá eles já têm Moisés e os profetas. Aí pergunta-se, naqueles dias Moisés estava aqui, os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Abacuque, estavam aqui? Não. Quando Abraão usa essa expressão, eles têm Moisés, está falando o quê? Dos escritos de Moisés, das palavras registradas por Moisés. Eles têm lá os profetas, não são literalmente os personagens, os profetas, mas aquilo que eles realizaram, as obras que eles registraram, o resultado do seu trabalho profético, seus escritos. Então, mais uma vez, nós temos agora aqui a causa pelo efeito. Ao invés de falar, eles têm lá os escritos de Moisés, que é o efeito, ele traz lá na causa, eles têm lá o Moisés. Ao invés de falar, eles têm lá os escritos proféticos. Se eles querem se converter e não vir para cá, basta ler Moisés, basta ler os escritos proféticos. Eles têm lá Moisés, eles têm lá os profetas. Então, aqui o uso de uma metonímia, os autores representando, na verdade, os seus escritos. Um outro exemplo de uso de metonímia, dessa vez, o sujeito pelo atributo ou seu adjunto. Lembra do episódio dos sonhos do copeiro e do padeiro? E aí então o José vai lá e interpreta o que? O sonho do copeiro e do padeiro. Só que aqui na expressão diz, a pergunta é como nos interpretou, não é interpretar a pessoa, o sujeito, mas aqui o atributo, o sonho dele, o adjunto, o sonho dele. Então está fazendo uso da pessoa no lugar do seu sonho. Mais uma vez nós temos uma figura de linguagem. Como é que você me interpreta? Não é a mim, é o meu sonho, as minhas palavras, etc. Letra D, do atributo ou adjunto pelo sujeito. Agora o inverso. Jó 32:7, um dos amigos de Jó diz assim: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Os dias não falam. Os anos, a multidão de anos, não fala. O que ele está trazendo aqui como linguagem figurada? Está falando da experiência.
pessoa que já viveu muito, que já tem muitos dias, já tem muitos anos. Então vamos ouvir, às vezes a gente fala, vamos ouvir a voz da experiência. Não é que a experiência vai falar, é uma pessoa que já tem muitos anos de vida, que já tem experiência, é essa pessoa que vai falar, mas a gente usa essa metonímia, vamos ouvir a voz da experiência. Estamos falando do que aquela pessoa possui, né? A experiência que ela adquiriu ao longo da sua vida. Então, a idade, na verdade, pelo aquele que tem, que a pessoa possui. Saindo aqui da metonímia, vamos à quarta figura de linguagem, que é sinedó, que é parecido também com a metonímia. Há aqui uma série de substituição no uso dos termos. No caso aqui, é a substituição de uma ideia por outra que tem ali uma relação, uma associação. Então, você troca uma ideia por outra, mas há um relacionamento intrínseco entre ambas. Primeiro tipo de sinedó é quando a gente faz o uso do gênero pela espécie, partindo do geral, indo em direção ao particular. Exemplo, quando estava lá João Batista pregando na margem do Jordão, o escritor Mateus diz que saíram a ter com ele, lá na margem do Jordão, Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade. A cidade se moveu, saiu do lugar, a cidade, com seus muros, com suas residências, e foi lá para a margem do Jordão. Não foi a cidade. Está se referindo a quem? Aos habitantes da cidade. Toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Foi ter com ele Jerusalém. Não é a cidade literalmente. São os habitantes da cidade. Então a gente está indo do geral, usando a expressão Jerusalém, mas a gente quer se referir particularmente às pessoas que habitam na cidade. Então você está fazendo uso aqui de uma sinedó, quando você usa a expressão geral e generalizada, mas na verdade você quer referir-se ao particular. Aqui agora nós vamos fazer o uso inverso. A gente vai fazer o uso da espécie particular, mas ela representa algo muito mais amplo. Quem ora a Deus aí, por exemplo, nessa oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, em determinado momento você agradece ou pede a Deus que lhe dê o pão nosso de cada dia. Quem faz esse tipo de oração? Pede a Deus, Senhor, providencia o meu pão de cada dia. Imagina se Deus fosse levar literal a sua oração. Ah, é pão que você quer? Então de manhã você vai comer pão, no almoço pão, de tardinha pão, quando chegar em casa de noite pão, você está orando pedindo pão, pedindo para Deus te dar pão. Aí para você não ficar, aí você vai comer o pão na forma de torrada, você vai comer o pão quente, o pão frio, aí você vai abrir o pão, mas você só quer pão. Aí você vai colocar pão dentro do pão para comer pão com pão, você só está pedindo pão. Mas é claro que quando você pede a Deus pão, você está falando de algo específico, mas ele representa o quê? Provisão, alimento, sustento. Quando você fala de pão, pode ir até além do alimento. Quando a gente vai trabalhar, alguém fala, está indo aonde? Eu estou indo atrás do pão. Imagina que você vai pegar todo o seu salário e vai transformar todo ele, quando pegar todo o salário, vai lá direto na padaria, dá tudo isso aqui de pão. Porque você foi em busca do pão, você está trabalhando só para garantir o pão, e o resto das coisas, a vestimenta, a moradia, e etc., lazer, não sei mais o que. Então você percebe, a gente usa um termo específico, mas na verdade a gente quer falar de algo muito mais amplo, que aquele elemento específico representa. Estou dando exemplos muito simples, irmão, mas sempre que você for para a Bíblia, agora você tem que ir com essa mentalidade. Por que está usando essa expressão aqui? Pão. O que ela representa? Por que usou lá porta? Por que usou videira? Jesus, eu sou a porta, eu sou a videira. Por que o Efraim é o pão que não foi virado? O que representa? Por que Israel é representado como figueira, como oliveira? A gente já falou aqui,
outros termos, né? O justo florescerá como a palmeira e como cedro no Líbano. Aí mais uma vez você vai ter que ir se informar de como é o florescer de uma palmeira, como é o crescimento de um cedro no Líbano, para pegar aquelas informações e trazer então a aplicação ao justo, porque esse é o elemento de comparação. Não é uma literalidade, é uma figura de linguagem, e nós precisamos entender e bem interpretar. Volto a dizer, irmãos, a gente está estudando aqui, é simples mesmo, mas tem pessoas que negligenciam e querem entender tudo como literal. Eu já dei esse exemplo em algumas vezes, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Me lembrei agora, não preparei antes, me lembrei aqui agora, mas em Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo, mais ou menos o 15, 16, deixa eu ver exatamente, 18, Gênesis 18, esse exemplo aqui, ele me marcou demais, eu ouvi isso há mais de 10 anos, um pregador empolgado, ele pegou esse texto e ele foi usar a aplicação literal e a confusão que ele criou. Capítulo 18, dá uma olhada aí no versículo 11. Capítulo 18, versículo 11. Está escrito assim: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Alguma Bíblia traz uma tradução aí mais moderna, mais atual, diferente. Em Sara havia, aqui diz, cessado o costume das mulheres. Alguma outra tradução aí? Pode falar, se tiver, tem tradução diferente. Em relação aqui a Sara, o costume das mulheres, todo está assim? A maneira das mulheres, diz aí, tem outra? Aí a pergunta, o que você entende por costume das mulheres? Aí você vai ter que, mais uma vez, entender o contexto. Está falando da dificuldade de dar à luz, de ter filhos. Já eram adiantados, tanto Abraão quanto Sara. E um agravante, Sara já não tinha mais, o corpo dela depois de amortecido, envelhecida, já não tinha mais o costume das mulheres. Estamos falando do quê? Do ciclo menstrual, né? Normal, costume das mulheres. O pregador, a certa feita, pegou esse texto, e aí ele começou a pegar, olha aqui, irmãos, Sara não tinha recebido o milagre de Deus, não tinha dado à luz, até o momento em que ela ainda guardava o costume das mulheres, porque tem igreja aí que tem muito costume, e as pessoas guardam aqueles costumes, e por causa disso não recebe a bênção, mas quando Sara parou com os costumes, Deus entrou com providência e ela recebeu o milagre. É só abandonar esses costumes, irmão. É por isso que eu não gosto de igreja com costume. Prega costume, mas quando você abre mão dos costumes, aí Deus entra e te dá a vitória. Teve gente que, eita glória! Já começou a largar os costumes todos, né? Olha que ideia que o rapaz lá foi. O texto diz que cessou o costume e logo depois ela recebeu o milagre, deu a luz e o Isaac nasceu. Aí o camarada fez essa associação com os costumes que as igrejas têm, né, os bons costumes, vestimenta assim e tal. Não, essas igrejas que têm esses costumes, impede Deus de operar e agir, não recebe o milagre. Mas quando acaba os costumes, aí o milagre vem. Olha aqui. E você vai ouvir coisas piores. Quem não lembra do episódio lá do pastor da Serra, que foi literalmente, pegou o texto de Oséias lá, que pegou uma mulher, né, case com uma mulher adulta, ainda leu errado o texto, dizendo que Deus estava falando para ele, pega uma mulher e adultera com ela. Está aqui, o texto me mandou, eu li, Deus falou comigo, pega uma mulher e adultera. Aí foi lá, ainda conversou com o marido da mulher, ele entendeu, não, o que a Bíblia está mandando está bom, deixou a mulher ir para a casa lá do pastor. Vocês viram essa história aí, não viram, não?
Depois eu coloco no grupo lá, tem um link, isso foi parar no Fantástico, isso aí, meu irmão. Passou no Brasil todo, aconteceu na Serra. E aí o repórter pegou o texto, aí o repórter, que não é crente, não é pastor, não é nada, só porque sabe ler o português, falou, não, mas não está escrito isso aqui. Está escrito que Deus mandou ele pegar uma mulher adúltera. Não está dizendo que é para você pegar e adultera. Pega uma mulher e adultera. Tem um acento aqui, é mulher adulta. Mas só que... Você vê, os absurdos se cometem quando você pega um texto que usa a linguagem figurada e você quer, não, está aqui, está escrito. Não, está escrito, sim, está escrito, mas na hora de interpretar você tem que analisar o contexto, a cultura, a época, senão você vai pegar sempre na literalidade e vai cometer muitos equívocos. As pessoas cometem. As seitas heréticas, elas nascem de equívocos na interpretação bíblica. Na pessoa não considerar as figuras de linguagem. E na hora de interpretar de acordo com a sua cabeça, não respeitando ali as regras de interpretação, hermenêutica, exegética, o contexto cultural, histórico, linguístico, etc, etc. Ele pega dentro da mente dele de hoje o que ele quer e vai lá e... Aí a bagunça está formada aí. Então, figuras de linguagem, é importante a compreensão. Ainda aqui, dentro da Sinedoc, né, estamos falando aí da espécie pelo gênero, que é quando a gente vai do particular para o geral, temos ainda do todo pela parte. Um exemplo, és pó, e ao pó tornarás. Não é que o homem é todo ele formado de pó, mas nós fomos formados do pó da terra, né? Deus fez o homem a partir do pó, mas não é apenas barro, tem muito mais coisa, mas só que representa, né? Essa parte representa o todo, e quando o homem morrer e voltar à terra, então, mais uma vez a representatividade, veio do pó e vai voltar ao pó, é essa representação aí que está por trás. E o inverso da parte pelo todo, o exemplo do suor do rosto comerás o pão. O que o suor do rosto representa aqui? Representa o trabalho, o esforço, a fadiga, a dedicação extrema que antes do pecado não precisava. Havia trabalho? Havia, mas não havia o cansaço, não havia esse extenuante, não havia, a terra não dava os cardos, os espinhos que feriam o homem e fazia com que o trabalho fosse mais dificultoso. Não, antes era mais simples. Mas agora que o pecado entrou, agora você vai ter muito mais dificuldade, vai ter que se esforçar mais, vai suar mais. Para que você consiga o seu pão, o seu sustento, você vai ter que penar mais. É o castigo pelo pecado. Um exemplo. Outra figura de linguagem. Essa aqui, irmãos, nós usamos demais o tempo todo. E se a pessoa que interage conosco for levar na literalidade aquilo que a gente está falando, olha o problema aí. O que é hipérbole? O que representa essa figura de linguagem que na língua portuguesa nós chamamos de hipérbole? É a afirmação em que as palavras vão além, não é? É o exagero da realidade literal das coisas. Quando você amplia, porque você quer dar ênfase, quer chamar a atenção, né? Quer alarmar. Exemplo, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Olha o exagero, que o muro da cidade, já naquela época, subia até as nuvens. Não, era só para dar ênfase que a cidade era muito forte mesmo, os muros eram altos. Exemplo das hipérboles que nós usamos aí o tempo todo, quando a gente está no ambiente de igreja, ambiente de culto, por exemplo, neste templo aqui que cabe aí aproximadamente entre 500, 600 pessoas. Aí quando tem um trabalho, o templo aqui cheio, galeria, cabe 500 pessoas, exemplo. Aí tem um culto que vem 30, aí alguém pergunta, como é que foi o culto lá? Aí você diz, rapaz, não foi ninguém. Mas ninguém? Você não foi? Não, eu fui. O pastor foi? Foi. O pregador? Não, ele também apareceu. Ah, mas você disse ninguém?
que você está querendo dizer quando você usa esse exagero? Você quer dizer muito pouca gente. E às vezes a gente vai para o outro lado, né? Quando tem a festa, que a igreja está cheia, aí você, e aí, quem foi? Foi todo mundo. O mundo todo estava lá dentro, mais um exagero. A gente vai, tá todo mundo lá. Todo mundo estava lá. Exageros que a gente usa. É a chamada hipérbole. A Bíblia usa várias vezes. A hipérbole, esse exagero, se você for levar no literal, aqui, irmão, já naquela época a cidade tinha um muro maior do que esses prédios lá, grandes, lá, desses arranha-céu, e até o céu, o muro da cidade ia lá na nuvem. Isso é uma hipérbole, né? É um exagero proposital para chamar a atenção. Você não pode fazer a tradução aqui ao pé da letra, não pode ser literal na interpretação. Outra figura de linguagem que nós utilizamos bastante, a Bíblia também, só que essa aqui, né, que é a ironia, ela é bastante perceptível, ela é facilmente identificada quando nós estamos numa comunicação verbal, direta. Você consegue perceber que a pessoa está sendo irônica pela tonalidade da voz. Às vezes ela fala uma coisa, mas a face dela, a gesticulação é outra, então você percebe que ela está falando, né, de forma irônica. Por quê? Porque a ironia é a expressão por meio da qual o que você diz, na verdade, expressa o contrário do que se deseja dizer, porém sempre de tal modo que se ressalta o sentido verdadeiro. Você fala o contrário, mas pela forma irônica como você fala, fica perceptível que o que você está dizendo, você está querendo transmitir exatamente o contrário. Por exemplo, quando os bairros aqui da região estão aí vivendo climas tensos, de guerra, de violência, de troca de tiros, né? Aí alguém pergunta, e aí, rapaz, como é que está lá? Sim, rapaz, está tranquilo, vai lá para você ver. A pessoa já entendeu na sua voz, sei, está tranquilo. Você está querendo dizer o quê? O contrário. Mas aí ela percebe o quê? Na sua forma de dizer, na sua verbalização, vai ver na face que você faz, você está dizendo uma coisa, mas está ali com aquele sorriso sarcástico, rindo. Não é que você está trazendo uma inverdade, você está usando um recurso retórico, um recurso alegórico, chamado ironia. Você está com a boca falando uma coisa, mas está dando a entender que, na verdade, o que você está querendo comunicar é exatamente o contrário. A Bíblia, e eu trouxe aqui um exemplo, diferente do que eu coloquei no material, um exemplo bastante interessante de um episódio em que o uso da ironia, se a pessoa não conseguir perceber pelo contexto, ela pode imaginar que quem usou a ironia estava, na verdade, fazendo uso de uma inverdade, mas não era o caso dela estar usando uma inverdade, está faltando com a verdade, ela estava apenas sendo irônica. Estou me referindo aqui ao episódio em que Acabe se aliança com Josafá, está lá no primeiro livro dos Reis, o capítulo 22, o último capítulo. O Acabe, ele chama o Josafá e convida Josafá para ir com ele em uma batalha contra os sírios, para tomar de volta uma cidade que outrora pertencia a Israel, mas foi perdida por uma batalha anterior. E agora, Acabe está querendo retomar aquela cidade, então está querendo ir em batalha contra os sírios, e para isso convida o rei de Judá, Josafá. Josafá, ele solicita a Acabe que antes de saírem para a batalha, fosse consultado os profetas. Aí o Acabe traz lá uma quantidade gigantesca de profeta, junta um monte de profeta, e todos eles começam a dançar, pular e tal, fazer aquele estardalhaço, aquele movimento e tal. Vai, Acabe, Deus é contigo, a vitória é tua, Deus vai te abençoar, você vai voltar vitorioso. E outro profeta dizia o mesmo, outro mesmo, e todo mundo falando a mesma coisa, todos numa só voz. E o líder dos profetas aqui era um profeta por nome de Zedequias. Ele pegava chifre, fazia barulho, assim Deus vai desbaratar os seus inimigos, você vai ter vitória. O Josafá ficou vendo aquilo, aquele movimento, aí chamou o Acabe de canto, falou: Acabe,
não tem aqui nenhum profeta do Senhor, não? Que esses aí são teus profetas, né? Come na tua mesa, fala o que você quer, só fala para te agradar. Está muito esquisito esse movimento, tá? De vez em quando a gente vê uns movimentos estranhos por aí, né, irmão? Fala, rapaz, esse negócio tá esquisito. Está pulando, está correndo, está voando, mas o que ele está falando ali não está batendo muito, não. Aí o Josafá falou, rapaz, não tem nenhum profeta do Senhor aqui, não? A resposta do Acabe, tem. Mas por que você não trouxe ele? Não, porque eu não gosto dele. Mas por que você não gosta dele? Não, porque ele só profetiza coisa ruim a meu respeito. Eu falei, eita, isso aí é do Senhor mesmo, hein? Traz ele, traz ele, traz ele. Onde que ele está? Está lá no cárcere. Comendo o quê? Comendo pão e bebendo água. Está lá na casa. Aí o Josafá, não, que isso? Vamos ouvir esse profeta aí. Esse homem corajoso aí que só fala o que não te agrada, tem coragem de te contradizer na cara. Tem aí 300 que só falam o que você quer. Você está dizendo que tem um que tem coragem de te contrariar. Eu não gosto dele, não. Está lá preso. Não, traz ele, eu quero ouvir ele. Aí o Acabe dá ordem a um dos seus guardas para ir lá no cárcere buscar o Micaías. Aí lá vai o soldado, chega lá no cárcere, abre a porta, pega o Micaías e olha a mentalidade do soldado. Ele fala, olha, Micaías, é a sua chance de mudar de vida. Olha a sua situação. Olha o seu compromisso da verdade onde te levou. Você está aí no cárcere, comendo, já estou aqui parafraseando, mas o contexto lá você vai perceber que é isso. Está vivendo aí a míngua, preso, comendo pão velho, pão mofado, bebendo água a conta-gota. Olha os outros profetas lá comendo na mesa, banquete, sendo honrado, vestindo veste boa. Rapaz, fala a mesma coisa que todo mundo está falando. Já tem 300 falando, 301, só fala a mesma coisa e muda de vida. Resposta do Micaías ao soldado que foi buscá-lo: tão certo como vive o Senhor, que o que ele me mandar falar, isso eu falarei. Aí o soldado está vendo, só por causa disso aí que a gente ainda tenta ajudar, o camarada vem com uns negócios desse, estou querendo te dar uma força. Tá bom, você decide, você faz o que você quiser. Chegou lá o Micaías, ele é introduzido no ambiente. Então lá os profetas, vai, Deus é contigo, a vitória é tua, e você vai quebrar o teu inimigo, pá, do jeito que eu estou quebrando aqui. Aquela confusão. O Micaías chegou, aí o Acabe perguntou, ei Micaías, o que você tem a me dizer? Vou para a batalha ou não vou? O Micaías pegou e disse, vai, Deus é contigo. Aí olha a resposta de Acabe, Micaías, eu estou falando sério, não brinca comigo. Ou seja, quando você lê o texto, Micaías vai lá e diz, vai, Deus é contigo. Dá a entender que ele está usando o mesmo argumento que os demais. Só que, pela resposta do Acabe, o Acabe percebeu que ele usou de ironia. Que ele não falou aquilo ali com verdade, assim, não está todo mundo andando isso aí? Está esperando o quê? Não estão dizendo que Deus é contigo? Vai lá ver se Deus é contigo mesmo, a vitória é tua, não estão dizendo aí? Vai. Acabe, não, Micaías, estou falando sério, não é hora de brincar não, quero que você fale a verdade. Amigo, você quer ouvir a verdade mesmo? Quero. Pois é, enquanto você estava aí, Deus estava me mostrando lá no cárcere, me mostrou uma reunião que teve lá no céu, aí ele conta tudo, e Deus está permitindo isso daí para você ir para a batalha, porque Deus quer tirar a sua vida lá no campo de batalha. Quando ele disse isso, os outros profetas já ficaram irados, o Zedequias deu um soco na boca do Micaías. De onde que o Espírito de Deus saiu de mim para falar por você? Que história é essa de chegar aqui e dizer que a gente está mentindo? Deu um soco no profeta, na boca dele, sangue escorreu. Aí o Acabe ficou bravo, falou, faz o seguinte, leva ele de volta para o cárcere, eu vou para a batalha, quando eu voltar eu decido o que eu faço com ele. O Micaías, você voltar? Você vai voltar. Se você voltar, Deus não falou na minha boca. Aí eu já falo assim, né? Para 300 mandando eu ir, mais um falando para eu não ir agora. Aí eu vou, mas eu vou disfarçado. Vou botar a roupa de um soldado qualquer para ninguém me identificar na batalha. Não foi assim que ele foi? Todo disfarçado. Só o Josafá foi com vestes reais. A batalha estava indo, cresceu, se avolumou, um perseguindo o outro. Alguns soldados viram alguém vestido com roupa real, pensaram, é o Acabe.
correram para junto do carro. Quando chegaram perto, Josafá tremeu na barra e falou: não, eu sou o Josafá, não sou Acabe não. Com medo, aí eles deixaram o Josafá ir, não acharam o Acabe na batalha. Cadê o Acabe? Cadê? A gente quer o Acabe, cadê? Ninguém achou. Aí alguém lá, diz o texto, não, depois você pode ler, pegou o arco e a flecha assim, e diz o texto assim: atirou ao acaso. Aí a flecha, ao acaso, encontrou Acabe lá no meio da batalha, por entre as fivelas dele, pum, atravessou. Me tira daqui que eu fui ferido mortalmente. Não mandaram você ir que a vitória era sua? 300 mandando você ir? Ainda foi disfarçado? Ninguém nem sabia quem era você. Alguém atirou, tum, ao acaso, te achou? Voltando aqui para a gente entender o uso da ironia. Então você precisa perceber. Imagina que você fosse pegar esse texto e a pessoa pregando: irmão, no primeiro momento o profeta mentiu, chegou aqui dizendo que Deus ia dar vitória. Não é que ele mentiu, ele foi irônico. O Acabe percebeu: para de brincadeira, sem ironia, eu quero que você fale sério. Não, todo mundo está mandando você ir, para que a necessidade de eu vir aqui? Vá! Às vezes a gente faz isso, Você não está dizendo aí no seu coração que tá, então vai. Às vezes você está usando a ironia, você está dizendo uma coisa, mas na forma como você diz, está claro para quem está te ouvindo que na verdade o que você quer dizer é exatamente o contrário. Figura de linguagem. Precisamos estar atentos quando elas aparecem no texto bíblico. Uma outra, prosopopeia. Lembra dessa palavra aí quando você estudou lá na escola? O que é a prosopopeia? É a personificação de coisas ou de seres irracionais. Quando você atribui personalidade a alguma coisa que não tem, a algum objeto inanimado ou um ser irracional. Todos os meus ossos, o osso dirão, o osso fala, está dando ao osso aqui uma capacidade de fala, uma personalidade, uma capacidade de expressão que os ossos não têm. Exemplo, tem aquela parábola de Jotão, o filho sobrevivente deixa eu lembrar o nome dele, Gideão, isso aí, o filho do Gideão, quando ele diz que houve uma reunião na floresta, e nessa reunião convocaram a oliveira, e disseram: oliveira, reina sobre nós. A oliveira diz: eu deixaria o meu fruto para reinar. Não, videira, reina sobre nós. A videira, eu deixaria o meu fruto. Não, de forma alguma. A oliveira, da mesma forma, se negou. Aí o espinheiro disse: vocês querem um rei? Eu reino sobre você. Você acha que isso é literal? Teve essa conversa na floresta lá? A oliveira conversou com a videira, que conversou com a figueira, o espinheiro entrou no meio. Isso é uma prosopopeia, é quando você está dando a objetos, a seres inanimados, personalidade. A gente usa, eu até coloquei aqui hoje à tarde, a gente usa muito essa expressão. Por exemplo, quando a gente diz assim, a Bíblia fala, o livro, não está falando nada agora não. É a forma de, a não ser que seja a Bíblia em áudio, você vai pegar a Bíblia em áudio, não é que ela fala, está escrito aqui, a mensagem dela, o que ela está aqui nos comunicando pela escrita, mas a gente vai já direto, a Bíblia ali nos diz, ali a Bíblia fala, não é que a Bíblia, esse livro, papel, não é ela que fala, ela comunica através da escrita essas verdades, a gente usa prosopopeia, é comum. Tem vários textos na Bíblia que vai ter esse recurso. Próximo aí, o 8º, antropomorfismo. O que é? A palavra assim parece difícil, são duas palavras, antropos, que é homem, morfê, que é forma. Então, quando você está fazendo uso de um antropomorfismo, é quando você está atribuindo ao ser divino, ou seja, dando a Deus alguns atributos que são exclusivos do ser humano. É a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas, ou até órgãos dos membros do corpo humano.
O Senhor sentiu o suave cheiro, o Senhor disse em seu coração. Se a gente for na literalidade, o que é coração? Para que serve o seu coração? Qual a função dele aí dentro do seu corpo? Bombear o sangue, né, para o resto do corpo e tal. Será que Deus também tem um coração para bombear sangue para o corpo dele? Você às vezes usa a expressão coração para falar de sentimento, para falar de emoções, mas quando na verdade a função literal do coração é outra. Os sentimentos, na verdade, está conectado à mente, que é a sede da nossa personalidade. É ali que estão as nossas emoções. Não é no órgão que nós possuímos, cujo objetivo, volto a dizer, é bombear o sangue para o resto do corpo, mas ele não é sede das emoções. Isso é uma linguagem, mais uma vez, figurada. E quando nós atribuímos a mão de Deus, né, os pés de Deus, e Deus caminhou com seus pés, a Bíblia diz que Deus não tem uma forma humana, mas a gente faz o uso. Moisés viu Deus pelas costas, as costas de Deus. É atribuir a Deus alguma coisa, algum órgão, alguma imagem que é inerente do ser humano. É para facilitar a nossa compreensão. É para transmitir a nós e nos dar capacidade de entendimento. Então a gente usa essa linguagem humana, atribui a Deus para facilitar a nós, limitados seres humanos que somos, a mensagem que por trás de tudo isso ali está. Outra figura de linguagem é o enigma. Esse aqui é a anunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. Esse aqui já não é do domínio geral da Bíblia. Nós podemos dizer que apenas temos o enigma propriamente dito no caso lá de Sansão, com os filisteus, né? Então lhes disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o seu enigma. Era ali, Sansão ali brincando com os filisteus, a gente lembra da história, ele faz uso desse enigma. Não é muito comum, mas a Bíblia tem aí esse exemplo. Próximo, 10. Alegoria é a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. As narrativas bíblicas são históricas. A gente está falando de um fato, de um evento verídico e não alegórico. Mas nós temos, no entanto, uma interessante aplicação alegórica feita por Paulo no incidente de Agar e Sara e seus respectivos filhos. Aí Paulo vai usar lá em Gálatas 4, do 21 ao 31, ele vai usar esse episódio real, esses fatos reais, da briga, do desentendimento entre Sara e Agar, o filho de Agar, Ismael, o filho de Sara, o Isaque, a contenda entre eles. Aí Abraão, aí o Paulo, vai trazer isso como uma alegoria. Ele vai pegar esses eventos reais e vai dizer, por alegoria nós podemos entender, Sara é aquela que Deus escolheu para casar-se com Abraão e dar um filho por intervenção divina, por milagre, por obra de Deus. Então o filho que nasceu de Sara é o filho que vem através de uma ação de Deus. Então, sobre ele estão as promessas de Deus, sobre ele está a mão de Deus. Já Agar foi a forma humana, o jeitinho brasileiro, o jeitinho humano que gera da carne, gerou o Ismael, portanto, é obra da carne, é a natureza humana agindo da forma humana, sem esperar em Deus, sem aguardar o jeito, a forma, a maneira de Deus, mas agindo da maneira humana. Então gerou o Ismael. Ismael representa, portanto, aquilo que é gerado na carne. O Isaque representa aquilo que é gerado do Espírito. E por que o Ismael perseguia o Isaque? É a carne querendo batalhar contra o Espírito, para matá-lo, abafá-lo e poder prevalecer. Estamos montando uma alegoria.
A mais famosa, mais clássica, mais conhecida, né? O casamento do Isaac com a Rebeca, o Eliezer que vai buscar a noiva, o Abraão que diz, vá lá, busca, traga uma noiva para o meu filho, e etc. Aí você já sabe, alegoricamente, a Rebeca representa a igreja, o Isaac Jesus, o Eliezer o Espírito Santo, o Abraão representa Deus o Pai. Então você tem ali fatos, eventos reais, mas por alegoria você consegue montar um cenário espiritual, comunicar verdades espirituais. Mais uma vez, é uma figura de linguagem, a alegoria. Tem que tomar cuidado para não forçar muito barra também. Tem gente que quer alegorizar demais. Lembrando, a alegoria está sendo construída a partir de eventos reais. Então você tem o evento real, você tem os fatos verídicos reais, e a partir dele você vai construindo uma alegoria. Tem gente que começa a forçar, quer alegorizar demais, aí torce, a alegoria não encaixa, não fecha, fica... É aquela pessoa, aquele brinquedinho infantil, né, que tem lá uma bola, um quadrado, um triângulo, aí o camarada quer encaixar o triângulo na bola, quer fazer o quadrado entrar no triângulo. Tem gente que quer montar alegoria assim, está vendo que não encaixa, mas ele está forçando a barra, porque quer pregar um negócio diferente, uma revelação que ninguém nunca teve, e aí vem com aquela salada esquisita que você vê, rapaz, forçou demais aí, quer transformar em tipo de Cristo, alguém que não tem nada a ver com tipologia, que é aqui na sequência a gente vai falar também, né, já avançando aqui. O 11º é exatamente o símbolo, e o 12º é o tipo. Esses dois aqui nós vamos falar mais no próximo capítulo, né? O símbolo é o emprego de algum objeto material representando verdades morais e espirituais. Então, o símbolo, aí você pega lá, a Arca da Aliança, um objeto. O que ela simboliza? Qual é a verdade moral ou espiritual que a gente pode trazer a partir do altar do holocausto, do altar do incenso, da tampa do propiciatório? Exemplos aqui, né, de símbolos. Podem ser outros, eu estou usando os elementos do tabernáculo, mas pode ser outros. Uma rocha, Jesus é a rocha, né? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então a rocha é um símbolo de Cristo. O Espírito Santo, quando a gente vai tratar dele, né, estudamos lá na pneumatologia, os símbolos do Espírito, a água, o vento, a pomba, o fogo, quantos símbolos do Espírito. Aí você vai pegar cada um desses elementos e entendê-los para então fazer a aplicação espiritual. Por que o vento simboliza o Espírito? O próprio Jesus diz, né? O vento sopra aonde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quem aqui é capaz de ver o vento? Quem é capaz de sentir o vento? Então o Espírito Santo, você não vê, mas você sente. Quando ele está forte, o vento, ele vai soprando, leva aí a sujeira, às vezes que está em algum lugar. Tem aqueles que trabalham até com isso, né? Está cheio de folha, vem mandando embora, tirando a palha. Então, o vento do Espírito traz essa limpeza, leva embora o que tem que ser arrancado. Mais uma vez, aí estamos tratando da linguagem simbólica. E a tipológica, o tipo, que eu vou apenas citar aqui, mas a gente vai se aprofundar nele no capítulo 3, que falaremos ainda hoje. Tipo é a representação de pessoa ou transação futura na esfera espiritual ou religiosa por meio de transações, pessoas ou coisas do mundo material que tenham com elas certa correlação de analogia ou mesmo de contraste. Sobre os símbolos, tipos, parábolas e outras particularidades do texto bíblico, nós trataremos no capítulo seguinte, né, que é o que nós vamos passar a ver a partir de agora. Então, aqui no capítulo 3, já pode passar aí na página 16, nós vamos começar a falar sobre algumas particularidades. Deixa eu passar aqui.
do texto bíblico. Particularidades do texto bíblico. Este capítulo tem como propósito introduzi-lo ao estudo de 5 importantes elementos que compõem o texto bíblico. São eles: parábola, profecia, poesia, tipo e símbolo. É necessário, irmão, a gente perceber isso, porque, como eu disse a vocês, a hermenêutica, ela nos fornece as ferramentas que nós vamos utilizar no trabalho de interpretação do texto bíblico. É como se você tivesse, assim, uma grande oficina, a hermenêutica é uma grande oficina, e lá está disponível diversas ferramentas. Quando você vai interpretar uma poesia, você tem que usar a ferramenta exata para a interpretação de um texto poético. Quando você vai interpretar uma profecia, você tem que lançar mão da ferramenta correta para a interpretação de um texto profético. Quando você está diante de uma parábola, você tem que lançar mão da ferramenta necessária para trabalhar ali no texto que é uma parábola. Se você usa a ferramenta que deveria ser usada para a interpretação de poesia, trabalhando em um texto profético, não dá certo. Se você usa a ferramenta que deve ser exclusivamente utilizada para a interpretação de texto profético, e você quer utilizá-la para interpretar uma poesia, não vai dar certo. Então, aqui você tem que identificar qual é essa particularidade do texto, não é? Qual é esse recurso específico que o texto está usando, para você saber qual é a ferramenta específica que você vai utilizar para trabalhar naquele texto. Então, seguindo aí nosso material, aqueles que buscam conhecer melhor a Bíblia Sagrada, a estes torna-se imperioso não negligenciar o estudo desses elementos que estão aí arraigados ao longo de todo o texto sagrado. Então, nós precisamos estudar. Hermenêutica exige muito estudo. Se for preguiçoso no estudo da hermenêutica, você vai ter uma interpretação deficiente do texto bíblico. Geralmente são aqueles que vêm pregar, falam: irmão, não li não, Deus vai me dar aqui na hora. É gente preguiçosa. Essa conversa é de gente preguiçosa. Dá trabalho, vai ter que ler o texto uma vez, 2, 3, 4, vai para um comentário exegético, um comentário teológico, um comentário bíblico, vai ter que às vezes fazer uso de um texto, de um material lá que traga uma tradução original. E para que esse trabalho? É só chegar na hora lá e dizer que Deus me deu, vai inventando qualquer coisa, manda o povo dar glória, dá glória, dá glória, dá glória, vai pegar agora, vai pegar, pegou. Aí, foi tremenda a palavra do irmão, foi tremendo. O que ele pregou? Não sei que pegou, e desceu o anjo, subiu o anjo, e quando eu vi, irmão, eu estava deitado no chão, foi muita glória. Mas pregou o quê? Não, aí não sei, irmão, vou lá saber o que pregou, eu estava envolvido na glória. E o povo gosta desse, aí chama de novo, chama para vir dar estudo. Quem vai vir dar o estudo? Aquele que é fogo. Geralmente é pessoas que não querem trabalhar, ler, estudar. Aí vem com essa desculpa esfarrapada. A maioria esmagadora é desculpa de preguiçoso. Vamos ver aí então algumas dessas particularidades, começando pela parábola. Trago aqui, para lembrar, está bem escuro aqui, mas está em grego aqui. Parabolê, já transliterado, parabolê, história terrena com sentido celeste. Peguei um conceito aqui mais simples que poderia trazer de parábola. O que é uma parábola? É uma história do cotidiano. Todo mundo conhece, sabe do que está falando, é a dracma que perdeu, é o semeador que saiu para semear, é o
pai que tinha 2 filhos, e lá um queria a sua parte mais cedo, o homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, coisa do cotidiano, principalmente da época e do ambiente em que for escrito. Talvez não faça parte do meu e do seu cotidiano aqui, mas quando foi escrita ou quando foi proferida, fazia todo sentido, era muito simples, qualquer um que ouviu entendia. Semeador semear, eu sei o que é. Um homem com 100 ovelhas, eu vejo isso aqui o tempo todo. Uma mulher com algumas dracmas, isso aí eu vejo aqui todo dia. Coisas comuns, simples, corriqueira, do dia a dia, porém, aquela história simplória, do dia a dia, traz uma verdade espiritual, traz um ensinamento espiritual, traz do céu uma aplicação espiritual. Isso é uma parábola. Então, a parábola é uma forma de história colhida da natureza ou de ocorrências diárias normais que lança luz sobre uma lição moral ou espiritual. Conhecido no antigo Israel, o ensino através de parábolas alcançou seu apogeu no ministério terreno de Jesus Cristo. Quem mais utilizou parábolas ao longo da Bíblia, nós sabemos, foi o Senhor Jesus. Ele usou bastante o recurso desta linguagem figurada chamada parábola. Particularmente, Jesus usou parábolas nos seus ensinos por, pelo menos, nós podemos dizer aqui, 2 razões. Primeira, para ensinar aos seus discípulos e a outros ouvintes. Para estas pessoas, o ensino por parábolas lançava luz sobre a verdade, para ficar simples, para ficar acessível, para trazer uma comunicação que fosse bem acessível a qualquer um que estivesse ouvindo. Então, Jesus, apesar de nós sabemos aqui o maior de todos os pregadores, sabedoria inigualável, ele mesmo disse a Nicodemos: Nicodemos, eu estou te falando de coisas da terra simples, você não está entendendo? Se eu fosse falar das coisas do céu, o que ia ser de você? Jesus poderia falar de coisas extraordinárias, celestiais, assim que a pessoa ia ficar: meu Deus, o que ele está falando? O que é isso? Não estou entendendo, minha cabeça está doendo, só de ouvir ele falar, por ser coisas tremendas. Mas ele escolheu o quê? Fazer uso da linguagem simples. O objetivo era exatamente que os seus discípulos compreendessem. Porém, algumas vezes, e aqui vem a letra B, ele usou exatamente para encobrir a verdade para alguns, ao mesmo tempo que ela estava sendo revelada a outros. Ele fazia uso da parábola, alguém entendia e outro alguém não entendia, e era proposital. Ele queria que aqueles que estavam entendendo, entendessem, e que aqueles que não estavam entendendo, era isso para isso mesmo, era para eles não entender mesmo. Então, muitas vezes ele fez esse uso para que, em uma mesma história, ele atingia um grupo, ele tirava o véu de um grupo e colocava o véu para outro grupo. Quem tinha que entender, entendia, e outros não. Então, encobria as verdades aos não receptivos, a revelação de Cristo como Messias de Deus, e ao mesmo tempo estava revelando aqueles que eram receptivos. As parábolas revelam verdades desconhecidas, com base em verdades e fatos conhecidos. Para isto, lança a mão de acontecimentos popularmente conhecidos como, eu já falei aqui, a perda de uma moeda, uma luz que brilha no escuro, um lavrador a lançar a semente no campo, homens ricos e homens pobres, a construção de uma casa, aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um homem que construiu a casa na areia, e o outro na rocha, coisas simples. Apesar de usar elementos terrenos, a parábola sempre contém uma lição de cunho espiritual. Isto é, há sempre uma analogia entre o espiritual e a ilustração terrena usada na parábola. Há 4 coisas que devemos ter em mente se desejarmos perfeita compreensão das parábolas, especialmente aqui as
parábolas de Jesus, né? São elas. O que nós temos que ter em mente? Primeiro lugar, as parábolas nos evangelhos estão relacionadas com Cristo e o seu reino. Sempre a mensagem das parábolas usadas por Jesus tinham como função ou como objetivo trazer alguma verdade espiritual relacionada ao reino de Deus e à própria pessoa do Senhor Jesus. Está aqui, no próprio texto. Portanto, a primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo ao estudar uma parábola é: no que esta parábola tem a ver com Cristo? Lembra-se da parábola do joio em Mateus 13? Quando Jesus interpretou essa parábola, disse que ele era o filho do homem que tinha semeado a boa semente. Então, via de regra, nas parábolas de Jesus, você tem uma mensagem falando dele mesmo e do reino de Deus. Então, sempre busque interpretar a parábola, encontrando nela o reino e o rei, né? A figura central que é Jesus. Segundo, as parábolas devem ser estudadas à luz do lugar e da época que se relacionam. Eu coloquei aqui um mapa, mundo assim estilizado, para você saber que às vezes você não vai facilmente entender a parábola se você tentar interpretá-la à luz de um ocidental do século 21, morando aqui em um país totalmente distante, com cultura totalmente distante da cultura de Israel. Estão no Oriente, a gente no Ocidente, fora o hiato aí de milênios de distância. Então você precisa estudar à luz da época e do lugar em que elas foram proferidas. A maneira ideal de assim proceder é estudar livros acerca de costumes e também da cultura da época. Aí eu trago aqui uma sugestão, está aqui, usos e costumes dos tempos bíblicos. Muita coisa você só vai entender se você souber qual eram os costumes e as coisas do dia a dia, os usos, né, as coisas cotidianas dos tempos bíblicos. Quando vai falar da mulher com as 10 dracmas, o que isso significa para um brasileiro do século 21? Uma mulher tendo 10 dracmas e perdeu uma. Mas o que isso significa para uma mulher daquela época? O que simbolizava essas dracmas? Quem deu a ela essas dracmas? Qual a representatividade de cada uma delas? Qual eram as implicações de ter perdido uma delas? O que isso poderia lhe acarretar de dano social, quando a sociedade visse essa mulher, outrora possuindo 10, agora andando na rua apenas com 9? O que as pessoas iam pensar dessa mulher? Qual a mensagem que ela estaria transmitindo? À luz de alguém aqui no Brasil no século 21, não está dizendo nada. Mas quando você entende o costume da época, daquela região, dentro daquela cultura, aí você, sim, agora eu sei, aí o negócio era sério. Se ela não achasse essa dracma, a situação dela era delicada, tinha mesmo que fazer o que fez, precisava mesmo varrer a casa, acender a luz, buscar diligentemente, senão, estou dando um exemplo aqui, a cultura da época dizia que uma mulher recebia, algumas vezes era do seu noivo, aquele colar com 10 dracmas, simbolizando ali valores, que tinha uma representação grande para aquele futuro casal. Se ela perde, ela estava mostrando negligência, falta de respeito, falta de cuidado, falta de zelo. Se ela saísse na sociedade e alguém percebesse que faltava uma, já veria nela uma mulher que não era cuidadosa, zelosa, respeitosa, que honrava bem aquele que lhe deu aquele colar com as 10 dracmas. Ela seria mal vista, mal falada. Traz isso para o lado espiritual. Jesus nos entregando esses valores, e nós como noiva dele. Quando ele voltar e está faltando um desses valores, a gente tem que encontrá-los antes que ele volte para nos buscar. Porque se tiver faltando algo que ele nos deu para nós zelar, preservar, cuidar,
mas nós fomos negligentes, abrimos mão, perdemos, e aonde perdeu? No meio da bagunça, da sujeira, da escuridão. Porque quando ela vai achar, ela acende a luz. Se acende, estava no escuro. Ela vai varrer. Se varre, é porque estava suja. Então ela perdeu na escuridão e na sujeira. Olha aí a aplicação espiritual. Só vai fazer sentido quando você entende lá a cultura, quando você entende lá o significado. Aí faz sentido dentro do aspecto espiritual. Terceiro, observe a explicação das parábolas dadas por Jesus. Está aí, muitas vezes essa explicação vem em seguida à própria parábola, ou logo após alguns versículos. Por exemplo, veja a explicação dada por Jesus à parábola da ovelha perdida em Lucas 15, 7. A explicação segue-se as palavras: digo-vos que, assim, aí ele vem explicar. Bom, por que isso é importante? Porque se Jesus profere uma parábola, e na sequência ele mesmo explica a parábola, você já não precisa ir em busca de um outro significado. Embora tem gente que faça isso, viu, irmão? O próprio Jesus já falou: não, irmão, mas além disso ele queria dizer outra coisa. Jesus lá em cima no trono falou: eu queria dizer outra coisa, o quê? O que eu queria dizer eu já disse, está aí. Aí tem gente que sabe que Jesus queria, que estava na mente dele. Não, irmão, além disso que ele falou, ele estava pensando outra coisa. Meu Deus, ele sabe o que ele estava pensando. Então tem que ter cuidado, cautela. Se ele já falou, já deu a explicação, já encerrou. Você não pode ir além daquilo que ele falou. Quando está em aberto, ele deixou para nós interpretarmos com cautela, com cuidado, respeitando as leis hermenêuticas, exegéticas, nós vamos interpretar. Mas quando ele mesmo já vem e explica, encerrou, está ali, a explicação acabou, não vai mais para lugar nenhum. Finalmente, compare os ensinamentos apresentados na parábola com todo o contexto das Escrituras. Por exemplo, o capítulo do livro por onde se encontra a parábola, qualquer parte do Antigo Testamento que possa ajudar na sua compreensão, e também outros relatos da mesma parábola, devem ser consultados como forma de evitar conclusões precipitadas. Então, você não pode ter uma parábola em que você vai interpretar, mas a mensagem que você conseguiu extrair por meio da sua interpretação bate de frente ou vai de contra a outros ensinamentos que já estão claros, cristalinos ao longo da Bíblia. A Bíblia vem o tempo todo trazendo uma mensagem, e aí você vai interpretar uma parábola, e a sua interpretação da parábola vai de contra ao que a Bíblia já vem ensinando. Não pode. Você já, opa, eu cometi um erro aqui. Não é a Bíblia que está errada, você cometeu um erro na interpretação. Não pode haver essa contradição. Não pode bater de frente com o que já está ali fartamente exarado ao longo das Escrituras. Então tome esse cuidado. Próxima particularidade do texto bíblico são as profecias. A Bíblia é um livro que tem mais de 20% do seu material profético. Eu acredito que é em torno de 25%. Temos aí um quarto da Bíblia com literatura profética. E quando a gente fala de profecia, do grego profeteia, o que é uma profecia? É um discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, especialmente pelo prenunciar dos eventos futuros. Profecia, nas Escrituras, pode ser definida como inspirada declaração da vontade e propósitos divinos. Algumas vezes, os profetas da Bíblia predisseram acontecimentos que iriam ocorrer no futuro. Outras vezes, disseram ou proclamaram a vontade de Deus
para os seus dias. Ambos os tipos de declarações feitas pelos profetas eram importantes. As passagens proféticas podem ser interpretadas literalmente, assim como são as conhecidas passagens didáticas da Bíblia. Uma pergunta, né? Será que quando você está interpretando uma profecia, você deve fazê-la de forma literal, como outras partes da Bíblia que trata de fatos, eventos históricos? Claro que não. Profecia, ela é cheia de linguagem figurada, alegórica, simbólica. Então, temos que ter cautela. Pergunta: pode-se entender as profecias de Ezequiel da mesma maneira que se entende o Sermão da Montanha? A resposta óbvia é não. As mensagens de Ezequiel são cheias de símbolos difíceis de interpretação. Já a mensagem de Jesus no Sermão do Monte é simples, embora o uso de muita situação corriqueira do dia a dia, principalmente para os ouvintes primários lá da época, o primeiro público, o público original. Quando a gente se trata de profecia, é bem mais complexa. Ezequiel é mais difícil de interpretar. Profecias que predizem acontecimentos futuros é de interpretação mais difícil, devido ao uso da linguagem figurada. É claro que quando uma profecia já se cumpriu e sua interpretação está na própria Bíblia, a compreensão torna-se mais fácil. Exemplo disto é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro citou um salmo profético, Salmo 16, versos 8 a 11, e mostrou pela unção do Espírito Santo como o salmo havia se cumprido em Jesus Cristo. Então, quando você está lidando com a interpretação de uma profecia que foi proferida bem lá atrás, mas ela já se cumpriu, então você já tem o elemento aqui, né, simples. Aqui ele profetizou, aqui está o cumprimento. Mas quando você está diante de uma profecia que ainda não se cumpriu, aí é onde um vai para um lado, é onde o outro vai para o outro. Quando se trata do Apocalipse, por que você tem uma igreja que interpreta assim, a outra assim, a outra assim? Porque você está falando de profecias que ainda não se cumpriram. Então, está em aberto. Acaba dando margem para um tomar uma estrada, o outro toma outra, o outro toma outra. Temos que ter cautela, cuidado em se tratar de profecias. Quanto às profecias não interpretadas pelas Escrituras, né? Acabei de falar, são as mais difíceis de interpretar. E os estudiosos do assunto têm opiniões as mais variadas para isso, dentre as quais se destacam as seguintes. Primeiro, os profetas muitas vezes tinham visões de acontecimentos futuros, isto é, eles tinham de Deus a imagem mental desses acontecimentos. Então, eles conseguiam antever acontecimentos e registravam, só que usando linguagem figurada, simbólica. Apocalipse: eu vi um mar como de vidro. Eu vi o trono, e do trono saíam relâmpagos e trovões, parecendo uma cor de ambar, parecendo uma... Ele está sempre usando o recurso da comparação para tentar nos ajudar a visualizar aquilo que ele viu. E aí você vai tentando montar, né, pintar essa imagem para chegar ali a uma conclusão do que será que ele teria visto, o que ele está tentando transmitir. Então, é complicado a interpretação de profecias, a gente tem que ir com muita cautela. Eles escreveram o que viram pelo Espírito, entretanto, é difícil fazer-se entender nestas circunstâncias. Tá? O livro do Apocalipse é um exemplo disso. João teve a visão e escreveu, mas para nós é difícil formar um quadro exato das coisas que ele viu. Podemos entender a mensagem geral do livro. O Senhor está operando algo espantoso na terra, só os ímpios serão julgados, os justos herdarão o reino, e Jesus será rei dos reis. Mas muitos pormenores, detalhes, é difícil. E aí você tem gente que só quer ficar apegado ao detalhezinho lá mais difícil. Tem um momento lá que os trovões
comunicar alguma coisa que João ouviu, mas o anjo disse para ele: não escreve. Você ouviu, fica para você, não escreve. Já teve gente perguntando: o que será que ele falou lá? Pô, sei lá, meu irmão. Como é que eu vou saber? A ordem foi para ele não escrever. Se tivesse escrito já era difícil. Imagina sem ter escrito. A ordem de não escrever. Aí a gente vai e começa a especular. Eu acho que falou isso. Eu acho que... Complicado. Temos que ter cautela para não cometer equívocos ou até descambar para a heresia. Segundo, o volume de material profético nas Escrituras requer anos de estudos específicos para ser levantado. Além dos 17 últimos livros do Antigo Testamento, incluindo aqui Lamentações. Há profecias nos Salmos, nos Evangelhos e em não poucas epístolas. Então a gente tem muito material profético. Muito material profético. Temos que ser cautelosos. O elemento tempo na profecia geralmente é indefinido. A sequência de acontecimentos pode ser dada, mas o tempo do cumprimento e a duração de tempo entre os acontecimentos geralmente são ocultos. Talvez você tenha uma mensagem profética, mas como é que você vai saber quando vai se cumprir? Tem um exemplo aqui que eu vou só citar, você poderia depois ler com calma em casa, que é quando Jesus chega na sinagoga em Nazaré, está lá registrado em Lucas 4, do versículo 14 ao 21. Naquele momento, Jesus chega na sinagoga e o texto diz que deram a ele o rolo do profeta Isaías. E ele encontra a parte em que estava escrito, que é o Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar o Evangelho aos pobres, aos quebrantados de coração, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E o fim do versículo 2 diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Porém, quando Jesus está lendo na sinagoga de Nazaré, ele vai lendo e ele para no meio de um versículo. Ele diz: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele para e fecha o rolo. Ele deixa de ler a parte final do versículo que diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Só que é proposital. Jesus, ele para propositalmente. Quando ele fecha, ele diz: hoje se cumpriu o que está escrito no que acabamos de ler. Se ele tivesse lido a parte final, ele não poderia dizer hoje se cumpriu. Por quê? Porque a parte final, o dia da vingança, do juízo, é a grande tribulação. Isso ainda está por vir. Agora imagine, você está lendo um versículo e a metade do versículo se cumpre num momento e a outra metade, olha, já está quase 2000 anos depois. Olha a dificuldade. Claro que Jesus, dificuldade para ele, zero. Ele tem capacidade de chegar lá e dizer: ó, até aqui se cumpriu hoje. O resto, segura aí que não é mais para frente. Mas imagina nós conseguir discernir que um versículo, um único versículo, se divide em partes, em que uma parte se cumpre, a outra mais de milênios depois. Outra questão importante na profecia é percebermos ou buscarmos encontrar Jesus sempre na profecia, porque ele é o tema central de toda a Bíblia. Consequentemente, será também o tema central na profecia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11, dá a perspectiva correta da profecia. Jesus é o centro de toda ela. O último capítulo do último livro da Bíblia mostra Jesus como a origem de toda a profecia das Escrituras. Portanto, toda a profecia das Escrituras deve ser vista como o Espírito de Jesus dando-nos rumos e pistas ao longo da jornada, ajudando-nos a entender que fazemos parte do plano divino, que terá sua conclusão de forma triunfal. Apesar das dificuldades que cercam a interpretação da profecia, ela não deve ser desprezada, pois se constitui numa fonte de permanente estímulo à fé do crente. Fazemos parte do programa divino que está sendo executado por Jesus. Toda a profecia deve ser entendida, portanto, à luz deste princípio. São 9h15, né?
nós vamos falar agora de poesia e encerrar a aula, então, aqui em poesia, e aí semana que vem a gente retoma daqui, falando de tipos, símbolos, a gente avança encerrando a hermenêutica e já entra na semana que vem na homilética. Poesia, falando de poesia. A poesia está espalhada por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, né? Êxodo 15 registra os belos cânticos de Moisés e Miriam, né, da linguagem poética. Lucas 1 registra o cântico de louvor de Maria e a profecia de Zacarias, ambos também em forma de poesia. Mas no livro dos Salmos, nós chamamos de livro, mas sabemos tratar-se mais de um inário, na verdade, é nele que está registrado todo o lirismo da poesia bíblica hebraica. Então, a gente precisa conhecer alguns aspectos, algumas peculiaridades ou particularidades da poesia hebraica, que nada tem a ver com a poesia nossa da língua portuguesa. Nossa poesia, os nossos poetas, via de regra, eles costumam poetizar, fazendo uso da rima. Eles se preocupam muito em rimar a primeira linha com a terceira, a segunda com a quarta, ou a primeira com a quarta, a segunda com a terceira. Tem várias formas aí de fazer essa métrica na poesia da nossa língua. Já a poesia hebraica, eles não se preocupam, por exemplo, com rima, a maioria das vezes não tem, eles se preocupam mais com construção de ideias. Vamos ver aqui, ó. A poesia hebraica não possui rima. A extensão de seus versos não é levada em conta, pelo fato da poesia hebraica estar construída em torno de um padrão de pensamento básico. O escritor tem grande liberdade na estruturação de cada verso. Muito do estilo da poesia hebraica advém do paralelismo literário, no sentido em que é usada aqui a palavra paralelo. Se refere à relação de sentido vista entre cada dois versos ou linhas da poesia. 3 tipos de paralelismo são aí os mais utilizados na poesia hebraica. Primeiro, é o paralelismo sinonímico ou de sinônimo, né? Sinonímico ou de sinônimo. Que tipo de paralelismo é esse? É o paralelismo que indica que a segunda linha do poema repete a verdade da primeira, com palavras parecidas, ou seja, com palavras sinônimas. Um exemplo: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo, terra, o mundo, e aqueles que nele habitam. Na primeira linha falou a terra e a sua plenitude, na segunda linha o mundo e todos que nele habitam. Isso é paralelismo de pensamento, mas um paralelismo sinonímico, onde a segunda linha basicamente está falando a mesma coisa que a primeira, porém usando palavras sinônimas, não as mesmas, mas palavras sinônimas. O outro tipo de paralelismo é o contrário, é o paralelismo antitético, é o que nós chamamos aí de antônimo, né? O contrário. No paralelismo antitético, o que sugere é o contraste. Nesta, a segunda linha do poema contrasta com a primeira. Então você tem uma linha que diz uma coisa, na segunda vem o contraste. Exemplo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você tem aqui uma poesia com recurso de antítese, né? A segunda linha diz o contrário do que a primeira diz. Finalmente, terceiro paralelismo muito utilizado na poesia hebraica é o paralelismo sintético. Este tipo de paralelismo é quando a segunda linha do poema acrescenta alguma coisa que já havia sido dita na primeira. Exemplo: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aí a segunda linha: o testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Então, é uma construção em que há adição de informações. A primeira é como se fizesse uma síntese e depois, então, há uma exploração mais ampla daquilo que está se desejando comunicar. Finalmente, a poesia hebraica predominam sentimentos, pensamentos e emoções. Geralmente é escrita na primeira pessoa do singular, o eu, e lida com a experiência pessoal. O autor junta fatos concretos e experiências reais com a linguagem figurada para trazer imagens visíveis à mente dos leitores. Detalhes importantíssimos a considerar na poesia é que, enquanto na profecia nós temos Deus, por intermédio do profeta, falando aos homens, na poesia nós temos os homens falando a Deus, expressando o seu sentimento, a sua emoção, o seu amor a Deus, o seu apego à sua palavra, a sua reverência à santidade do Senhor. Então, a comunicação é daqui para lá, é uma expressão do ser, do pensamento, do coração do poeta. Então, a gente precisa considerar bastante isso também quando vamos fazer a interpretação. Pois bem, não vai dar tempo de avançarmos muito, nós vamos parar por aqui. Na quarta que vem, seguimos falando dos tipos, símbolos, e assim encerraremos a primeira parte do nosso material, que é a hermenêutica, e já daremos início à segunda parte, que lida com a homilética. Estamos tratando das regras de interpretação para nós, e na homilética nós vamos falar dos recursos para a transmissão, a comunicação da palavra de Deus. Amém? Meu agradecimento a todos os que vieram, os que estão presentes, a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe, que essa aula possa ter sido frutífera e edificante a todos, e nós vamos encerrar nesse momento orando. Agradeço a todos que estiveram orando pela nossa viagem. Fomos na quinta passada, chegamos em casa hoje mesmo, nessa madrugada, de ontem para hoje. Graças a Deus correu tudo bem, ali com os nossos irmãos na Flórida, e estivemos somando mais um aluno que faz parte agora também da nossa escola, fazendo aula à distância. Graças a Deus temos crescido bastante à distância, especialmente em outras nações, e nós louvamos a Deus. Um abraço especial aos nossos alunos lá na Flórida e nos Estados Unidos em geral, nosso pastor Denis, a irmã Carla e o pastor Afrânio. Nosso abraço especial aos nossos irmãos lá. Oremos. Querido Deus e Pai, nessa noite te somos gratos por mais esta aula que aqui estamos concluindo. Mais uma vez somos gratos pela iluminação do Teu Espírito, trazendo à nossa mente e coração a revelação da Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a, da melhor forma, utilizar as ferramentas que temos recebido para sermos responsáveis, estudiosos e intérpretes da Tua Palavra, a fim de que sejamos também pregadores, ensinadores, que respeitem a Tua Palavra e possam ensiná-la com a autoridade de quem se dedica no estudo e no aprendizado da mesma. Continue abençoando o Teu povo, que aqui está, os que estão à distância. Abençoe-nos de uma forma especial, por Tua bondade, graça e misericórdia. A Ti rogamos as Tuas bênçãos. Continue também nos abençoando no decorrer dessa semana, dando-nos trabalhos na Tua casa, os cultos, as orações, os congressos que ocorrerão, que a mão do Senhor esteja estendida sobre cada um de nós, assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Com as mãos estendidas, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Vão em paz, que Deus vos acompanhe até a próxima quarta, permitindo-nos o Senhor.